nós vamos falar sobre um dos escritores que eu mais gosto, que é o Haruki Murakami. Eu acho que é um dos grandes escritores da atualidade. Nós já fizemos um post aqui no Biblion, falamos deste livro que é O Elefante Desaparece, do Murakami. Sempre naquela perspectiva de que a gente começa a entrar, o pontapé de entrada, a porta de entrada numa obra grande, extensa, é sempre preferível por narrativas mais curtas. E este livro é um livro de conto que é uma narrativa mais curta. Então, já fizemos sobre este livro. E hoje nós vamos falar naquela que é a obra mais conhecida do Murakami, a sua obra de maior fôlego, que é a trilogia 1Q84. Então são 1.200 páginas distribuídas em 3 volumes. Vamos começar pelo título? O título, claro, que vai lembrar um romance muito famoso, que é este aqui, 1984, do George Orwell. Quem nunca leu George Orwell, quem nunca leu 1984, eu preciso contar que é o livro que introduz pela primeira vez a ideia do Big Brother, aquele que tudo vê, numa sociedade totalitária, onde há um controle, onde todo mundo é vigiado. Então, na hora que ele faz, o Murakami escolhe como título 1Q84, ele já está dizendo para nós que ele está fazendo uma alusão a 1984. Eu acho que pode ter alguma inspiração, sim, claro, mas eu não vi tantos pontos de contato entre a obra do Murakami e o 1984. Claro que é um grande título, porque veja, o que em japonês, o número 9 em japonês, ele se pronuncia como o Q da língua inglesa. Então ele usa essa similaridade do som para colocar o mesmo título do romance do George Orwell. Então assim, claro que é um título bastante original e que puxa um marketing muito bom, porque vai estar relacionado a um romance muito famoso. Mas eu acredito que não tem assim tantos pontos de contato entre uma obra e outra. Mas como é o romance 1984? Bom, ele é um romance IQ84, não posso misturar os dois. Então, ele é um romance que, como costuma ser a narrativa do Murakami, traz bastante elementos fantásticos para a história. Você vai ter crime, você vai ter sociedade religiosa ultra secreta, você vai ter personagens fantásticos, uma história fantástica, mundos paralelos. Então ele traz todos esses elementos para a história e ele dosa bem esses elementos e dosa bem inclusive o suspense. Como é que ele constrói a prosa? Como é que ele constrói a narrativa dele? No primeiro e no segundo volume, você vai ter um capítulo que é de uma personagem, que vai contar a história de uma personagem, a Aomami. E outro capítulo que vai contar a história de outro personagem, que é o Tengo. E ele vai alternando. Um capítulo a Aomami, outro Tengo, um Aomami, um Tengo. E isso vai acontecer nos 2 primeiros volumes. Somente no terceiro volume é que ele traz um personagem novo, que é o Ishikawa. O Ishikawa, ele é um detetive, um investigador, e que vai estar investigando um crime em que a Aomami e o Tengo estão relacionados a este crime. Então, como que começa, né? A Aomami, ela é uma instrutora de ginástica, uma jovem de 29 anos. Ela é uma instrutora de ginástica num clube bastante chique da cidade de Tóquio, se passa em Tóquio a história, e claro, se passa em 1984, né? Ela é situada neste ano de 1984. Quando a história começa, ela está num táxi, em cima de um viaduto, num grande congestionamento, e o táxi não tem como sair. E ela está preocupada porque ela tem que atender um cliente. Fora o trabalho dela no clube, ela tem um outro trabalho misterioso que nós leitores ainda não sabemos do que se trata.
E ela tá lá sem saber o que fazer naquele congestionamento, quando o taxista diz para ela que existe uma escada de emergência que ela pode descer o viaduto. Ela estranha, como assim tem uma escada de emergência? Ele diz que sim, que é uma escada para quando tem terremoto, mas que a maioria das pessoas não conhece. Mas que se ela não quiser, ela não precisa pegar a escada. Ela fica em dúvida se ela vai pegar ou não pegar a escada e ela resolve sim que ela vai pegar a escada, ela vai descer o viaduto, perto de uma estação, pega o trem e chega na hora para atender o cliente dela. Muito bem, só que na hora que ela está saindo do táxi, o taxista fala para ela, só não esquece que as coisas não são o que aparentam ser. Ela estranha aquilo, ela desce a escada, ela sai num depósito, ela começa a achar que as coisas estão um pouco diferentes naquele mundo dela, mas ela não dá muita importância até então para isso. Então, essa é a apresentação da Aomami. E a apresentação do Tengo? O Tengo também é jovem, tem a mesma idade da Aomami, ele é um professor de matemática, mas tem aspiração a ser escritor. E ele escreve alguns textos para uma revista, e essa revista tem um editor, que é o Komatsu, que é um homem muito inteligente, muito perspicaz. E começa com o editor oferecendo para o Tengo, o Tengo ele faz uma pré-leitura de livros de um concurso literário. Ele escolhe os melhores e manda para o júri escolher. E o Tengo sugere a ele que pegue um dos livros que está no concurso, que chama-se Crisálida de Ar, e que ele reescreva antes de mandar para os jurados. O Tengo fala, bom, mas isso é uma desonestidade. Ele fala, mas o livro, o editor diz, o livro é uma história muito boa, muito original, só que foi escrito pela Fukaeri, que é uma menina bastante diferente, que tem apenas 17 anos e que não tem a técnica da escrita que o Tengo tem. E o Tengo, mesmo sabendo que aquilo é uma desonestidade, ele ficou encantado pelo livro da Fukaeri. E ele acha que vai ser um grande desafio se ele conseguir reescrever e deixar o romance muito bom. É claro que ele vai reescrever e o mundo dele também vai se alterar a partir deste fato. Eu gosto bastante de Unkei-84, acho que é uma história original, bem escrita. A narrativa do Murakami não é uma narrativa difícil, é uma narrativa muito clara, simples até. Ele até repete muitas vezes algumas cenas que é uma coisa desnecessária, mas ele gosta, acho que, de relembrar, como se o personagem toda hora relembrasse também, ele faz esse jogo. E eu acho que tem um senão apenas na Unkei-84, que é a história do pai do Tengo. A história do pai do Tengo, apesar dela ter sido concluída, ela deixou alguns pontos que não foram elucidados. Então esse é o único senão que eu faço. Mas isso em nada atrapalha a trama original, que é a trama da Aomami e do Tengo. Algumas pessoas, eu já ouvi algumas pessoas falarem que ele constrói uma expectativa muito grande e que o final do livro não corresponde a tamanha expectativa. Ora, isso é um livro de suspense. Todo livro de suspense ele tem esse caminho. Ele vai e uma hora o enigma ele tem que ser elucidado. Então esse suspense cai. Agora, eu achei a solução dele para o final excelente. Eu fiquei me perguntando como que ele ia acabar aquele livro. E eu não queria que ele acabasse da forma mais simples, claro, porque tinha sido um livro muito elaborado e muito complexo. E ele não decepciona. Eu não me senti traída na minha expectativa. Acho que é um final que corresponde a um grande romance. Então, se você quiser ler a resenha de Unkei-84, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Unkei-84 é uma obra imperdível, ela tem que ser lida, é uma obra que eu acho que é muito moderna, é uma obra muito interessante e que dá a dimensão do grande escritor que é o Murakami.
E não deixe de se inscrever aqui no Bíblia, nós vamos continuar falando da obra do Murakami, que mais cedo ou mais tarde vai ganhar um Nobel de Literatura. Obrigada.